Oi pessoal, boa noite. Como é que tá o som aí? A imagem, som, tudo ok? Então, só um minutinho que a gente já vai começar, tá? Só um instantinho. Só vou ajeitar aqui. A gente já começa o estudo de hoje. Só um minutinho. Boa noite a todos, pessoal. A gente já vai começar, tá? Estou só aqui compartilhando, tá um pouquinho lento aqui, parece que é a conexão. Prontinho. Vamos lá, né? Ok. Deixa eu pegar aqui. Tem que ver no celular que está mais perto aqui, porque senão eu não enxergo. Eu não enxergo na tela do computador aqui. Eu tenho que olhar para o celular aqui que está melhor. Pronto. Ok. Muito bem, pessoal. Boa noite, Tânia, Leila. Boa noite, Magda, Jéssica, Eliana, Lene, Everton. Boa noite, Rony. Todos que estão chegando aí, um grande abraço. Rosângela, Amanda, Kate. Um grande abraço a todos, pessoal. Magali. Vamos então fazer a nossa prece, né? Para a gente iniciar. Vamos lá, né? Então, convido a todos para unirmos os nossos pensamentos, para sintonizarmos com a presença amorosa de Jesus e dos Espíritos amigos que estão conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos amparando e nos protegendo para este momento tão importante nas nossas vidas, que é o momento de ampliarmos o conhecimento sobre a vida espiritual, de ampliarmos as nossas potencialidades, para que todos possamos utilizá-las de um modo produtivo, positivo e saudável. Abençoa, Senhor Jesus, todos os irmãos que estão conosco neste momento, em seus lares, em seus ambientes particulares, que possam sentir a presença moral, amorosa dos teus emissários, para que os problemas encontrem a solução devida, para que a paz se faça, para que o amor inunde os corações que estão em prece neste momento. Obrigado por tudo, Senhor. Que a tua luz esteja sempre conosco. Que assim seja.
Muito bem, pessoal. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, e muito feliz de estar com vocês novamente, tá? Nós estamos aqui nessa atividade que é uma atividade extensiva da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá bom? Então, nós estamos fazendo estudo nas quintas-feiras, às 20 horas, né? A Paraíba está fora do horário de verão, então para nós aqui é 28 agora, né? Mas para o resto do Brasil, muitas regiões aí, 21 e 8, né? Todas as quintas-feiras a gente está conversando a respeito das reuniões mediúnicas, tá? Na terça-feira, às 20 horas, a gente faz o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, que a gente fala de uma forma mais ampla sobre a mediunidade, né? Os vários tipos de mediunidade e tal. Na quinta-feira, nós falamos mais especificamente sobre as reuniões mediúnicas. Tá? A gente usa esse livro, que é o livro Desobsessão, do André Luiz, em que ele trata especificamente de como produzir reuniões mediúnicas de um modo satisfatório, de um modo produtivo, né? Então, nós consideramos bastante importante nós ampliarmos o número de grupos mediúnicos, nós estruturarmos mais grupos com médiuns e doutrinadores capazes de realizarem o trabalho do socorro espiritual, porque a humanidade está às voltas com inúmeras dificuldades. O número de necessitados espirituais em torno do planeta, em torno de todos nós, é muito grande. Então nós precisamos preparar mais trabalhadores para esse campo. Tá? Dentro da doutrina espírita a gente vê com alguma preocupação, até uma certa preocupação que tem existido nas casas, muitas vezes até de não fazer, né, de não um descuido que tem existido nas casas, até deixando de lado as reuniões mediúnicas, deixando de lado o trato com a mediunidade, né? A gente vê com uma certa preocupação essa situação que tem ocorrido ultimamente, né? Então vamos lá, vamos pegar no início então, né? Aqui a nossa capa, né? Estudo do livro Desobsessão, Francisco Cândido de Xavier, o espírito André Luiz, tá? E nós vamos tratar hoje, começando com o capítulo 20, componentes da reunião. Tá? Quem são os componentes da reunião mediúnica, né? Então vamos lá. André Luiz, então, nos fala que ele inicia dizendo, né? Os componentes da reunião, que nunca excederão o número de 14, conservem, acima de tudo, elevação de pensamentos e correção de atitudes, antes, durante e depois de cada tarefa. Então, primeira coisa, né? André Luiz fala que os componentes da reunião mediúnica que nunca excederão o número de 14. Né? Veja bem, como é que está o som aí? O som está normal, pessoal? Tá ok o som? Tá dando para ouvir direitinho? A altura tá boa? Acho que tá normal, né? Qualquer coisa vocês me avisam aí, tá? Porque às vezes a gente pode regular de alguma forma que não fique bom, né? Opa, aqui é outro estudo, pronto. Então, os componentes da reunião que nunca excederão o número de 14, né? Conservem, acima de tudo, a elevação de pensamentos e correção de atitudes, né? Antes, durante e depois de cada tarefa. O número dos participantes tem que ser um número, pessoal, que seja possível nós darmos conta de fazermos o grupo funcionar, os médiuns trabalharem, né? De um modo que a dinâmica da reunião seja uma dinâmica em que ela se torne produtiva. Tá? Tem grupos muito grandes que às vezes não comporta
né? A dinâmica da reunião não comporta tantas pessoas. Às vezes, tem certos grupos que o modo como trabalham mediunicamente, o modo como se estruturam, e cada casa tem adotado um certo padrão de funcionamento, né? O André Luiz aqui tenta colocar algumas sugestões, né? De um padrão de funcionamento, mas nem todos seguem esse padrão que o André Luiz colocou aqui, tá? Nós procuramos seguir mais o padrão que o André Luiz colocou, né? Por exemplo, a mesa, nós temos em torno de 12 pessoas, tá? É o número de pessoas, mais ou menos hoje, inclusive, nós temos trabalhado com 10 pessoas à mesa, mais em função do tamanho da mesa, que não comporta mais pessoas, né? Fica 4 de um lado, 4 do outro e uma em cada ponta. Então nós temos em torno de 10 pessoas à mesa, né? Mas nós utilizamos as cadeiras ao redor da mesa, né, para as pessoas que vão observar a reunião, que vão se tratar, que o André Luiz até prevê isso aqui no próprio livro Desobsessão, a presença de algumas pessoas que vão para se tratar, que vão para aprender em vistas da formação de um novo grupo e tal. Então isso é uma possibilidade, né? Nós não temos tido capacidade para absorver muitas pessoas à mesa, né? Porque por questões físicas mesmo, né? O tamanho da nossa mesa ali não comporta, né? Mas o número de 14 é um número razoável de participantes. Eu consigo, com mais participantes, eu consigo produzir uma reunião que seja uma reunião produtiva. Eu consigo, com mais participantes, eu consigo, talvez em torno de uns 20 participantes, né? A gente ainda consegue produzir uma reunião bastante produtiva e equilibrada, uma reunião em que a gente tem uma harmonia, né? Quando a gente tem mais participantes, né? Por exemplo, eu percebo que se vai inchando muito o grupo, já vai tornando mais inviável, tá? Eu não levaria esse número de 14 tão rigidamente, tá? A experiência que a gente tem já em torno de uns 30 anos de reunião mediúnica, eu não trataria desse número 14 de uma forma tão rígida, tá? No máximo 14, eu não trataria de uma forma tão rígida. Por quê? Porque você pode ter a necessidade de absorver mais pessoas na reunião mediúnica, mas você ainda não tem capacidade para estruturar um outro grupo. Nem um dia, nem uma sala, nem, né, alguém que dirija. Então você pode não ter essa condição. Então não é interessante a gente fixar de uma forma tão rígida esse número 14. Tá? Lógico que o André Luiz fala, porque normalmente os grupos, quando se formam, as pessoas ainda não estão muito habituadas a trabalharem com a mediunidade, né? Então é preciso um tempo, é preciso muitos anos para o grupo ir se encaixando, né? Para o dirigente, né? Aprendendo a lidar com as doutrinações de uma forma dinâmica e tal. Então isso pode levar um bom tempo para o grupo aprender a trabalhar de uma forma adequada, tá? Agora a gente já tem bastante tempo aí de trabalho, então a gente consegue trabalhar com um grupo um pouco maior, tá? Sem inconvenientes, vamos dizer assim, né? Agora, você pega um dirigente mais novato, com um grupo grande, ele se perde. E vai gastar muito tempo, né? Eu consigo ficar das 8 horas até as 9h30, 1h30 de trabalho, e a gente produz bastante, o trabalho é harmonioso, né? São muitas comunicações num período mais curto, né? Mas isso porque a gente é mais objetivo, né? Porque a gente foi aprendendo a trabalhar de uma forma mais objetiva. Você pega um doutrinador, um dirigente mais novato, com um grupo grande, relativamente grande, ele vai gastar muito mais tempo para atender os espíritos, para chegar nos objetivos de ajudar, tá? Ele vai gastar muito mais tempo.
Então não é interessante ter um grupo muito grande, tá? É interessante começar, quem está começando, começar com um grupo um pouco menor, tá? E com o tempo vai adquirindo mais experiência, né? Aí vai facilitando mais, né? Mas a princípio é bom um grupo menor mesmo. 14, para quem está começando, é já um grupo até grande, eu diria, né? Eu já peguei grupo, por exemplo, né? Que a pessoa fala assim, Alexandre, a gente tem 19 pessoas na nossa reunião. Eu perguntei, quantos médios você tem? A pessoa, temos 19 médios. Mas na verdade não era 19 médios. Eu perguntei, quantos dão comunicação? Aí a pessoa fala assim, só tem uma pessoa que dá comunicação, né? Então aí é mais fácil, né? Você tem um grupo de 19 pessoas, mas só um dá comunicação, né? Inclusive, é uma coisa que não é muito interessante, né? Que só um dê comunicação, né? Pois a gente foi trabalhando com esse grupo, era de uma outra casa espírita, né? E com o tempo eles foram fazendo um intercâmbio conosco e foram aprendendo a dar comunicação. E vários médiuns começaram a trabalhar com a mediunidade. Hoje eles têm vários médiuns trabalhando, né? Então aí já exige uma dinâmica diferente do dirigente, uma agilidade, né, diferente para ele dar conta de atender vários médiuns, né? Mas aí é diferente, né? Então vamos lá. Vou pegar aqui. Nenhuma preocupação com paramentos ou vestes especiais. Compenetrem-se de que se acham no recinto exercendo fraternalmente um mandato de confiança, né? Então, nenhuma preocupação com paramentos especiais, vestes especiais. Por que isso, pessoal? Porque é um grande perigo, principalmente em grupos mais inexperientes, grupos iniciantes. Esse grupo, inclusive Allan Kardec demonstrou uma preocupação, disse que é um dos maiores perigos dos grupos novos, né? No livro dos médiuns ele fala isso, o perigo da fascinação, né? Então é muito perigoso os espíritos levianos começarem a manipular o grupo. Primeiro chega lá elogiando, tal, que isso aqui é um grupo maravilhoso, que isso aqui, né? Fica elogiando cada um e fica, né, rasgando seda com o grupo, o que já não é característica dos espíritos elevados. As comunicações dos espíritos elevados nunca descambam para o elogio rasgado, né? Totalmente desnecessário, né? Eles estimulam a gente ao trabalho, à boa convivência, à caridade, tal. Eles estimulam a gente. Eles não ficam rasgando o verbo nos elogios, elogios rasgados, eles não fazem isso. Mas tem espíritos que começam dessa forma e o grupo se sente lisonjeado, se sente um grupo especial, né? E não é um grupo especial, às vezes é um grupo muito precário, né? Inexperiente, né? E frágil, que precisa de muita vigilância, né? E o espírito muitas vezes consegue influenciar pela lisonja, pelo elogio, tal, e as pessoas vão se empolgando. Muito comum também começarem a se comunicar espíritos de nomes pomposos, de nomes conhecidos, né? E aí chama a atenção das pessoas inexperientes que aceitam qualquer coisa, que não sabem discernir, né? E vem qualquer mensagem e com nome super conhecido, tal, que não precisa, né? É um cuidado que a gente tem que ter, principalmente com médiuns inexperientes, médiuns iniciantes, né? Não é interessante ficar trabalhando com nomes muito pomposos, não, é ficar, né? Vamos mais devagar, vamos com mais prudência. O mais importante é a mensagem, não é o nome, porque muitas vezes por detrás desses nomes o que a gente vê é o desejo de fascinar o grupo,
né? Então aí começa a se comunicar Allan Kardec, se comunica Maria, mãe de Jesus, quando não é o próprio Jesus, quando não é Bezerra de Menezes, quando não é Chico Xavier, Emmanuel, né? Sendo que nós temos muitos espíritos muito mais próximos a nós, anônimos, espíritos de luz, de condição, que estão ali nos ajudando. Mas não, aí só vem comunicação de espírito, né? E onde que eu quero chegar? Muitas vezes, nesse processo de fascinação, eles começam a dar diretrizes para o grupo, quando o grupo já está meio fascinado já, achando que se tratam mesmo de espíritos evoluídos, espíritos conhecidos. Aí o espírito conhecido, o espírito evoluído, que tem dado mensagens muitas vezes de uma precariedade, né? Que qualquer pessoa com esclarecimento perceberia que se trata de um embuste, né? Começa a dar sugestões, ó, vocês vão vir todo mundo agora vestido com a roupa tal, né? Vocês vão todo mundo vestido com a roupa branco, vocês vão vir com uma correntinha tal, né? Um medalhão de não sei o quê, que não existe na doutrina espírita, né? A preocupação com as vestes, com medalhões, com rituais, não existe essa preocupação com esses paramentos, né? Mas aí começa a acontecer. O espírito começa a dar essas indicações de rituais, de objetos, de coisas, e o grupo vai aceitando. Às vezes até porque procede, né, de outras religiões, vem de outras religiões, em que essas práticas eram comuns, né? Em que essas práticas com paramentos, com objetos, com certos rituais era comum. E muitas vezes o grupo vai aceitando isso como se fosse uma coisa comum. Por isso que o André Luiz, ele coloca muito bem aqui, né? Nenhuma preocupação com paramentos ou vestes especiais. Quer dizer, se o espírito começar a chegar com essa história, né? Com exigências, ó, que a partir de agora nós só vamos ajudar se vocês vierem assim ou vierem assado, né? Você já pode cortar o barato do espírito, porque não se trata de espíritos elevados, não se tratam de espíritos superiores, são espíritos que estão querendo levar o embuste, né? A enganação. Eu falo isso com toda tranquilidade, porque a gente conhece e a gente tem que ajudar as pessoas a se prevenirem também com relação a isso, né? Então, quando você vê, o espírito está influenciando até no almoço do final de ano, o espírito está dizendo o que vai comprar, o que vai vender no centro, está influenciando na diretoria do centro, está dizendo quem que vai ser o diretor do centro, o presidente do centro, sei lá. Né? Quer dizer, ele começa a interferir em todos os aspectos, se deixar, né? Se não houver essa vigilância, não existir, ele vai acabar influenciando em tudo quanto é aspecto, até no casamento das pessoas. Ah, fulano se vai casar com ciclano. Eu já vi situação assim, viu, pessoal? Em que o Espírito falava até com quem a pessoa ia casar, né? E não existe nada disso. Tá? Isso tudo é uma aberração, é uma interferência indébita no livre-arbítrio dos encarnados. Principalmente quando se tratam de questões práticas da casa espírita, mesmo questões práticas da própria reunião mediúnica, né? A maior parte nós é que temos que estudar, aprender, não são os espíritos que vão dizer para a gente o que a gente vai fazer, nós é que vamos estudar, aprender como produzir a reunião, né? Então isso está nos livros, né? Nós precisamos estudar e aprender isso aí, né? Ok. A Aninha Santos, até porque tem a disciplina de horário, que não pode se exceder, exatamente. Então, a dinâmica da reunião tem uma conta aí de tempo que nós temos que tomar cuidado, né? Então, o número de participantes, a dinâmica da reunião, a dinâmica das comunicações, o número de médiuns, tudo isso é uma conta que o resultado nós precisamos tomar cuidado com o tempo que nós temos. Senão, realmente, essa conta não fecha. Tá? E aí nós podemos fazer reuniões muito longas e isso não é interessante ao longo do tempo. Fica muito desgastante. Tá?
Ok. Certo, pessoal? Então vamos lá, né? Então, cuidado que a gente tem que ter com essas, né? Todos nós, ó, compenetrem-se de que se acham no recinto exercendo fraternalmente um mandato de confiança. Os Espíritos estão confiando em nós, mas nós temos que também fazer por onde ter o discernimento, né? Para estarmos à altura da confiança que os Espíritos estão depositando em nós, né? Os Espíritos amigos, né? Na doutrina espírita, não há lugar para a fé cega. Evitem-se, no entanto, no ambiente da desobsessão, pesquisas ociosas e vãs indagações, críticas e expectações insensatas. O que o André Luiz quer dizer com isso? Primeira coisa, né? Ele fala que na doutrina espírita não há lugar para fé cega, ok. Tá? Não há lugar para fé cega. Isso quer dizer que mesmo no trato com as reuniões mediúnicas, no trato com a mediunidade, nós não vamos acreditar cegamente em tudo. Tá? A proposta do Espiritismo não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. É lógico que a gente acredita em coisas, muitas vezes, que a gente ainda não entende muito bem. Tá? A gente acredita e é natural que aconteça isso, né? Por exemplo, nós não entendemos muito bem Deus. Nós não entendemos muito bem Deus ainda. Né? Nós estamos tentando entender mais profundamente Deus, mas a gente acredita em Deus. É a base do pensamento espírita, né? Talvez nós nem entendamos direito Jesus ainda, né? A gente está tentando entender o Evangelho de Jesus, mas Jesus é um espírito que está anos-luz na nossa frente, né? A gente está tentando entender Jesus, né? Mas a gente acredita em Jesus, né? Tem muita coisa que a gente está tentando entender ainda, mas nós estamos tentando usar o raciocínio para isso. Nós estamos tentando entender a vida espiritual, tentando entender a mediunidade, tentando entender as comunicações, o contato com os espíritos, né? Estamos usando o raciocínio para isso. Nós precisamos usar a razão. Mesmo que ela seja limitada, mas precisamos usar a razão, né? Só que, então nós não vamos aceitar tudo, né? Nem concordar com tudo numa reunião mediúnica, né? Não é para a gente ter fé cega, né? Mas também ele diz aqui, ó, evitem-se, no entanto, no ambiente da desobsessão, pesquisas ociosas e vãs indagações, críticas e expectações insensatas. O que ele quer dizer com isso? Mas também, pessoal, não é justo nós transformarmos hoje as reuniões mediúnicas em laboratórios de pesquisa sobre a vida espiritual ou sobre a mediunidade, né? Não é justo nós transformarmos as reuniões mediúnicas apenas um laboratório de estudos, quando nós temos doentes precisando de ajuda. Ok? Nós temos necessitados, tá assim, de gente no plano espiritual sofrendo. Né? Tem alguns que estão há séculos sofrendo, dores terríveis, angústias terríveis, suicidas. Né? Vocês entendem a diferença? Então, entre nós ficarmos apenas pesquisando, então a gente fica indagando os espíritos e faz um monte de pergunta que não tem nada a ver, né? Ou que tem a ver, mas que não é o objetivo da reunião, né? E nós estamos perdendo um tempo precioso que poderíamos estar usando para socorrer, para aliviar, para ajudar, para levantar aqueles que estão caídos, né? Que estão nos umbrais da vida, nas trevas da vida. Imaginemos, pessoal, que somos nós os necessitados. Imagine que nós estejamos, nós aqui do pessoal do Facebook, aqui, desse estudo aqui, que nós somos os espíritos necessitados. Imagine isso. E a gente chega perto de um grupo, né? Um grupo mediúnico, numa casa espírita, e nós estamos na expectativa de sermos socorridos. Falaram que ali a gente ia encontrar alívio, socorro, medicação,
orientação, né? Através dos médiuns, através do doutrinador, tal, que nós íamos receber o auxílio. Aí chega lá, os participantes da reunião mediúnica só querem saber de questões triviais, né? Ou desenvolver na ciência e só ficam fazendo questões científicas para os espíritos e nada de nos ajudar, nós necessitados. O que nós acharíamos disso? Né? Nós acharíamos, como disse André Luiz no livro Nosso Lar, né? Quando André Luiz estava lá no umbral, ele chegou à conclusão, ele estava lá rastejando, né? Sugando a lama da terra, comendo o mato, porque ele não tinha nada para comer, com a barba crescida, o cabelo desgrenhado, a roupa já esfacelada. E que conclusão que ele chegou? Ele falou assim, olha, para mim, os princípios científicos agora, eles se afiguram muito depois, em termos de importância das questões religiosas, das questões morais. Né? Quer dizer, ele chegava à conclusão naquele momento que as questões meramente filosóficas ou meramente científicas ficavam em segundo plano, que o mais urgente para ele na hora ali era socorro, era alívio, era conforto para o coração dele, para a alma dele. Vocês percebem isso, pessoal? Então é preciso muito discernimento para que nós não, às vezes no nosso afã de querer desenvolver a ciência da doutrina, querer desenvolver a filosofia do espiritismo, tal, a gente perca essas oportunidades preciosas que nós temos em vãs indagações aos espíritos. Né? A gente perca em vãs pesquisas, né? Que embora haja uma intenção de progresso e tal, mas existe algo mais urgente, né? Graças a Deus, as reuniões hoje em dia, elas não são exatamente para pesquisa, né? A maior parte das reuniões mediúnicas hoje se presta à caridade espiritual, que é a grande urgência mesmo que todos temos, né? Que o planeta tem, né? É a necessidade da caridade aos sofredores, né? Por isso que a Joana de Anjos fala que a reunião mediúnica é uma psicoterapia espiritual, uma psicoterapia de grupo com os espíritos sofredores, com os encarnados e com os espíritos, né? E todos nós vamos nos tratando, tanto os encarnados quanto os espíritos, né? Ok? Certo, pessoal? Então vamos lá. Todos os componentes da equipe assumirão funções específicas. Agora as funções, né? Os componentes do grupo, que é o nosso objeto aqui de estudo, né? Quais são as funções? Todos terão uma função, né? Então ele coloca aqui, ó, num grupo de 14, que foi o número máximo que ele colocou aí, né? Num grupo de 14 integrantes, por exemplo, trabalharão 2 a 4 médiuns esclarecedores, 2 a 4 médiuns passistas, 4 a 6 médiuns psicofônicos. Tá? Então, é mais ou menos o que acaba acontecendo nos nossos grupos. Tá? Por quê? Porque você tem basicamente 3 posições, 3 funções na reunião mediúnica. Você tem a doutrinação, que é a pessoa que vai conversar com os espíritos através dos médiuns. Né? Você tem os médiuns psicofônicos, aqueles que vão incorporar para que o doutrinador possa conversar com o espírito, né? Essa é uma confusão que muitas pessoas que não conhecem a reunião mediúnica, elas fazem com relação à reunião, né? As pessoas que não participam, geralmente elas acham que os espíritos vão se comunicar falando como se fosse um fenômeno que a gente chama de voz direta. Como se todo mundo fosse ouvir as vozes dos espíritos falando conosco, né? E não é assim que acontece na reunião mediúnica, né? Desculpa frustrar muitos que têm essa visão, né? Muitos que têm essa imagem da reunião mediúnica, não é assim que acontece. Isso seria um fenômeno raro, que é o fenômeno de voz direta, tá?
em que todos ouvissem mesmo a voz dos espíritos, tal, né? Mas é um fenômeno raro, né? É, Agora, o que acontece na reunião mediúnica é dos médiums perceberem a aproximação dos espíritos. Então o médium começa a sentir no corpo, começa a sentir certos sintomas, dores, certos mal-estares, né? Certas emoções, um tipo de pensamento diferente. Ele começa a perceber que tem certas frases na sua mente diferente do que ele está acostumado, né? Certas motivações diferentes, o médium começa a perceber. Até que o médium treinado, né, que esteja acostumado com isso, ele começa a dar voz àquilo que ele está sentindo. De uma forma consciente, na maioria dos casos, tá, pessoal? A maioria dos médiums, 90%, é consciente, tá? A minoria é médium inconsciente. Aquele médium que, entre aspas, perde a consciência e começa a falar, depois não lembra do que falou, isso aí é a minoria, tá? A grande maioria são médiums plenamente conscientes, tá? Então nós temos os doutrinadores, os médiums psicofônicos, que vão dar voz aos espíritos, aí a voz é do médium mesmo, né? E os da sustentação, né? Aqueles que estão ajudando na vibração, que podem nem participar da doutrinação e nem ainda serem médiuns psicofônicos. Pode ser que não tenha aparecido, né? Ou que nem venham a trabalhar com a psicofonia, né? Mas estão ajudando na sustentação vibratória do grupo. Estão ali orando, ajudam geralmente no passe, por isso que ele colocou como passistas, né? Porque eles ficam mais livres para ajudar no passe, tá? Para dar sustentação vibratória ao trabalho mediúnico, ok? Certo? Então nós vamos ter mais ou menos essa proporção, né? 2 a 4 doutrinadores, vai depender, você tem que treinar. Você tem que treinar. Você começa com um doutrinador só, geralmente, aí você vai treinando um outro, né? Até para que, se você precisar faltar um dia, ter pessoas que substituam, né? Que estejam preparados para dar conta das comunicações, né? Tá? Ok? Então vamos lá. Os médiuns esclarecedores e passistas, além dos deveres específicos que lhes assinala, servirão ainda na condição de elementos positivos de proteção e segurança para os médiuns psicofônicos, sempre que estes forem mobilizados em serviço. Tá? Então, dentro dessas 3 funções, os médiuns esclarecedores e passistas, que são esses da sustentação, tal, né? Então, eles darão. Opa, peguei de novo o estudo errado aqui, peraí. Então, eles darão proteção, segurança, vibração, dando base para os médiuns psicofônicos, né? Inclusive física, né? Porque se tem um médium meio desequilibrado, meio ainda pouco acostumado à disciplina da sua mediunidade, e de repente ele arrisca um movimento mais brusco, alguma coisa assim, os médiuns da sustentação, o próprio doutrinador, devem ajudar a conter aquele médium que está momentaneamente meio descontrolado, né? Isso não deve acontecer na reunião mediúnica. Mas eu já tive que fazer doutrinação muitas e muitas vezes segurando o médium, um homem, né, por detrás, assim, segurando o tórax para que ele não batesse a cabeça na mesa, por exemplo, né? Então, muitas e muitas vezes eu tive que fazer isso. Ao mesmo tempo que eu ia fazendo a doutrinação, eu estava ali segurando um médium com uma força grande ali para ele não se machucar, né? Então, por isso que eu falei que até fisicamente cabe a nós, doutrinadores, os próprios da sustentação, ajudarem, né, a conter muitas vezes o médium quando ele está com um certo descontrole, né? Por isso que o médium ele tem que ter um cuidado, né? Ele tem que saber disso e ter a disciplina de não permitir movimentos
bruscos, movimentos que a entidade queira fazer que sejam inconvenientes. Bater na mesa ou dar um murro em alguém, por exemplo. Eu já ouvi falar de médium que levou tapa do outro médium incorporado, né? Um participante que levou, né? Por quê? Por descontrole do médium que está incorporado, né? Porque o espírito pode até querer agredir alguém, mas não quer dizer que o médium vai deixar que o espírito agrida, né? Então aí o médium tem que ter o absoluto controle da comunicação que dá. E o grupo tem que ajudar nesse controle, tá? Aí a Maria Dutra colocou, o grupo tem que ter sintonia e afinidade, porque se não tiver o grupo, pode haver obsessão no grupo, né? E pode haver, verdade, tem que haver essa sintonia, né? Essa fraternidade, tem que haver essa comunhão de vibrações, né? Lógico que todos sentirão a presença dos obsessores, eles estão ali para serem tratados, todos sentirão a presença dos necessitados, eles estão ali para serem tratados. Mas eles serão tratados se o grupo estiver em harmonia, se o grupo estiver bem, se o grupo estiver bem encaixadinho, com propósitos elevados, todos estudando, todos ajudando a casa espírita, né? Todos com propósitos de melhoria. Então isso ajuda bastante o grupo mediúnico, né? Certo? Tá ficando claro, pessoal? Ok. A Vilani, nessa hora o passista pode tocar no médium. Então, Vilani, inclusive a Vilani participa com a gente na nossa reunião mediúnica, né? A Vilani é uma das pessoas que tem ajudado na sustentação, no passe, entre outros que estão aqui conosco, né? Que ajudam, que participam e tal. Então, veja bem, um médium passista, eu também um médium, né? Ele só deve tocar no médium que está ali tomando passe, médium psicofônico, né? Em caso de extrema necessidade, em casos mesmo como esse que eu falei, que às vezes pode precisar, né? Às vezes você conter um movimento mais brusco que o médium incorporado queira fazer, né? Sustentá-lo de alguma forma, você está pendendo para um lado, de repente você tem que segurar, né? Então, mais casos, mais assim, extrema necessidade. Nós não devemos ficar tocando no médium, tá? Nem enquanto estamos fazendo a doutrinação, nem enquanto estamos aplicando passe, não devemos ficar tocando no médium. Até porque o médium está mais sensível, né? Está todo ali voltado para a comunicação que ele está dando. Tá? Não é interessante, né, ficarem tocando no médium. Isso é inconveniente, tá? Certo? Então a gente tem que evitar esse tipo de situação, né? Ok. Uma coisa que eu estava lembrando aqui também, pessoal, é, nós devemos, falou de paramentos, né? Roupas especiais e tal. Uma coisa que nós precisamos tomar bastante cuidado, eu lembrei aqui agora dessa situação, né? São com os objetos que a gente leva para a reunião mediúnica, né? Devemos tomar cuidado, relógios, correntes, brincos, coisas que ficam, bijuterias, coisas, né, paramentos assim, objetos geralmente que as mulheres usam, ou alguns homens também, mas que venham a fazer barulho. Nós precisamos tomar cuidado com isso, tá? Então, porque senão você vai aplicar passe, aí você mexe com a mão e fica lá as pulseiras, né, fazendo barulho e tal. Aí não dá certo na reunião mediúnica, por quê? Porque qualquer barulhinho que seja numa reunião mediúnica, ele fica superdimensionado, ok? Por quê? Porque estamos todos em silêncio, estamos todos concentrados, estamos todos mais sensíveis a qualquer barulho, tá? Então nós temos que deixar de lado, tira antes de sentar à mesa, ali no salão que vai ser realizada a reunião mediúnica,
Você tira, coloca em cima de uma mesa, num outro local, em segurança, né? Desliga o celular, nós já falamos sobre isso, né? Coloca no silencioso, ou então no modo avião, que é uma coisa constrangedora você ter que pedir para alguém desligar o celular no meio de uma reunião mediúnica. Isso já aconteceu comigo, foi muito constrangedor, né? Que o celular, a pessoa não achava o celular e a luz estava meio diminuída, né? Como é normal, e a pessoa não acha na bolsa e o celular tocando, é uma coisa muito chata. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Mas esses objetos que fazem barulho, pessoal, não precisamos tomar muito cuidado, tá? Esses adereços do nosso corpo, essas coisas, precisamos tomar cuidado. Então vamos tirar, mesmo o relógio que seja barulhento, que fique pi, pi, que cada numa hora ele faz pi, pi, não sei o que, né? Coloca no silencioso, né? Então não fica ali chamando atenção, né? Porque qualquer coisinha, pessoal, às vezes a gente está no meio, a gente às vezes está no meio de uma doutrinação que está difícil. O médium está lá incorporado, o espírito revoltado, uma obsessão, e você está ali todo prestando atenção, né? As pessoas, os outros participantes da reunião não devem ficar falando um com o outro, que às vezes você pode escutar uma pessoa falando com outra ali, aquilo tira a nossa atenção, ou às vezes alguém pegando uma água do nosso lado, a gente já assusta, né? Porque você está ali todo conversando com o espírito, tal, aquela concentração, de repente alguém vai lá, pega uma jarra, de um modo meio brusco lá, você já assusta, né? Até você entender, falar, a pessoa só está pegando a água, mas, né? Então tem algumas coisas que são meio inconvenientes, né? A gente precisa tomar cuidado, assim, para que, principalmente em meio às doutrinações, né, a gente faça o menor barulho possível, o mínimo possível de barulho, né? E porque isso atrapalha as doutrinações, né? Atrapalha a concentração dos médiuns e tal. É muito, é muito importante isso, né? A gente já falou sobre os bocejos, né? Às vezes a pessoa está com vontade de bocejar, pode bocejar, coloca a mão na frente, não precisa nem fazer barulho, só abre a boca, né? E boceja à vontade. Não precisa abrir a boca, fazer aquele barulho, parece que tem um leão dentro da sala, né? Não precisa ser assim, todo mundo ouvir você bocejando, né? Então vamos cultivar a educação, né? Isso é muito importante, tá? A Rose Monteiro, Alexandre, boa noite. É normal o espírito agir através do médium em todas as reuniões? Não entendi, Rose. Não entendi o que você quis dizer, o espírito agir através do médium em todas as reuniões. O espírito, ele pode se comunicar, né? Ele vai se comunicar, ele vai falar através do médium. O médium, normalmente, em todas as reuniões, ele vai dar pelo menos uma comunicação, né? Mas não entendi muito bem o que você quis dizer, né? Ok? Mas você pode me explicar melhor daí, pode detalhar mais aí que eu respondo para você, tá? Ok? Então vamos lá. Imprescindível reconhecer que todos os participantes do conjunto são equiparáveis a pilhas fluídicas ou lâmpadas, que estarão sensibilizadas ou não para os efeitos da energia ou da luz que se lhes pede em auxílio dos que jazem na sombra de espírito. Olha que interessante a comparação, né? Olha que interessante a comparação que ele fez, né? Que o André Luiz fez. Ó. Todos os participantes do conjunto são equiparáveis, né? São como pilhas fluídicas ou lâmpadas. É como se cada um sentado ali, cada um participante da reunião, fosse uma lâmpada que estarão sensibilizadas, que estarão preparadas para luzir, para estarem acesas, né? Que estarão acesas ou não, né? Para auxiliar os irmãos que jazem nas sombras, para prestar o socorro, iluminar o caminho deles, né? Então isso é muito importante. O que quer dizer isso na prática? Que cada participante
da reunião mediúnica é como se fosse uma bateriazinha, como se fosse uma lâmpadazinha que vai irradiar a luz, que vai ter sua função, né? Vai correr uma energia ali e cada um de nós deve ser uma lâmpadazinha gerando luz. Isso equivale a dizer que nós precisamos nos manter despertos. Se você, por exemplo, entra um sono desnecessário, um sono inconveniente na hora ali, você até dorme, às vezes se não tomar cuidado, a pessoa até ronca na reunião mediúnica, né? Tem que dar um cutucão ali para a pessoa parar de roncar, né? Porque tá ali, atende outro, e muitas vezes a pessoa tá ali meio cansada do dia e tal, e aquela luzinha mais diminuída ali, concentração e tal, a pessoa começa a ser levada ao sono, até induzida ao sono, hipnotizada pelos espíritos que querem apagar aquela lâmpadazinha. Então eles vão tentar apagar, os espíritos levianos vão tentar apagar o máximo possível de lâmpadazinha que está ali para gerar energia, para gerar luz. Por quê? Porque eles querem atrapalhar a reunião. Nós estamos tentando ajudá-los e eles estão lá para tentar atrapalhar a reunião. Percebe a dificuldade? Então é aí que nós temos que nos preparar bem, dar uma descansadinha antes da reunião, né? Até para você não chegar muito cansado, muito agitado, e depois vai querer relaxar e acaba sentindo sono, né? Então, se prepare para a reunião e evite o sono inconveniente, né? Evite o sono inconveniente, porque senão você acaba se anulando. Aí você é uma lâmpadazinha que já não vai cumprir com o objetivo de orar pelos outros, de irradiar para os outros, né? Você vai ser uma pessoa que vai estar desligada durante a reunião mediúnica, tá? Então, eu também, em certas reuniões, quando eu observava como participante, mas ainda não era doutrinador, né? Estava aprendendo com os meus pais, tal. Meu pai era doutrinador, minha mãe era médium psicógrafa, né? E fazia psicofonia também, tal. Então, nas reuniões eu também estava ali aprendendo, observando. E às vezes acontece da gente ficar um pouco sonolento, mas a gente às vezes tem que ajudar no passe, ajuda na prece, né? Então é interessante a gente tomar cuidado para não deixar o sono tomar conta da gente, né? Senão a gente acaba se anulando, sendo anulado, né? Daí um imperativo do teor vibratório elevado dos componentes da reunião, a fim de que os doentes da alma se reaqueçam para o retorno ao equilíbrio e ao discernimento, né? Então, você está vendo a importância do teor vibratório, né? Por isso que uma companheira estava falando aqui nos comentários, né? Importância do grupo, tal, da sintonia do grupo, né? E a importância da preparação íntima, que começa cedo, logo que você acorda, já lembrando da reunião, fala, hoje eu preciso tomar cuidado no meu dia, preciso lembrar de fazer a prece, ler um pouquinho, né, para me vincular aos bons espíritos, para eles encontrarem maior facilidade, para me prepararem para a reunião. Porque senão, se você vai totalmente alheio assim, à preparação, você chega lá a seco, né, sem nenhuma oração prévia, uma leitura prévia, um descanso prévio, e você vai para a reunião, passou o dia correndo, o dia com preocupação, o dia com trabalho, o dia com família, não sei o quê, aí chega lá, você não se preparou em nada para a reunião mediúnica. Você vai sentir maior impacto vibratório da reunião. Você vai sentir maior dificuldade de concentração. Você vai sentir maior dificuldade de se manter acordado. Entendeu? Isso é o que a gente observa, né? Porque isso já aconteceu com a gente também. Tá bom? Ok? Então, nós temos que estar em condição. Jesus foi muito claro com relação a isso, né? Jesus falou assim, olha, somente quem ajunta pode distribuir. Somente quem ajunta pode distribuir. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos ajuntar amor, luz, conhecimento,
condição, equilíbrio, né? Nós precisamos ajuntar através da prática diária da oração, da leitura elevada, da reflexão profunda, da meditação, do silêncio mental. Nós precisamos ajuntar condições elevadas para que nós tenhamos o que distribuir às pessoas. Quem não ajunta, espalha. Jesus ainda acrescentou: quem não ajunta comigo, espalha. Se você não ajuntar com Jesus, você provavelmente vai espalhar, né? E nós precisamos ajuntar para poder distribuir, tá? Isso é uma situação.